Quantos acharam? Diga amém, irmãos. Amém. Vamos lá. Hebreus 12, verso 1 ao verso 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo, verso 2, os olhos fitos, em outras traduções, fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela graça do teu Espírito nesse lugar. Cremos que o teu Espírito está no controle dessa reunião essa noite, e nós oramos e te pedimos, continua a trabalhar em cada um dos nossos corações, fazendo com que a sua santa palavra gere frutos na nossa vida, que essa palavra, a qual vem do Senhor, a qual vem do teu Espírito, possa transformar também os meus irmãos como assim me transformou. Muito obrigado pela sua graça e bondade. Fala conosco, transforma a nossa vida, planta a semente do reino de Deus, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, essa noite eu quero continuar encorajando a igreja a se tornarem semelhantemente a Jesus. Semana passada, para quem não estava, eu falei um pouquinho sobre o propósito de Deus com cada um de nós, ou com toda a criação. Não sei se os irmãos lembram, mas qual que era o propósito de Deus? O propósito de Deus, lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, é nos tornar semelhante a quem, irmãos? A Jesus. Lembra disso? Então o propósito de Deus em nos resgatar do pecado, das trevas, é trazer a gente à origem, é se tornar a imagem e a semelhança, porque esse foi o propósito ao qual Ele nos criou, a sua imagem e a semelhança. E Jesus, quando Ele estava na terra, eu disse isso aqui a vocês, Ele, quando as pessoas olhavam para Ele, o autor de Hebreus vai dizer isso, que Jesus era a expressão exata do Pai. Então quem olhava para Jesus, via o próprio Deus. A maneira que Jesus vivia, a maneira que Jesus caminhava, andava, olhava para Jesus e via, Jesus refletia a glória do Deus Pai. Então o propósito de Deus ter nos resgatado das trevas, do pecado, é para nos tornar semelhante a Jesus. Não é, eu disse isso, né, com muita ênfase, não é tornar você alguém melhor, não é fazer você uma versão melhor. Agora parei de usar droga, parei de imoralidade, parei de pecar, parei de beber. Não, Jesus, Deus Pai, nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para nos tornar semelhante a Jesus. Quando nós temos esse entendimento, o padrão de viver o Evangelho muda, porque quando a gente se acomoda nesse estilo de vida, às vezes meio religiosa, como assim, pastor? Agora eu parei de beber, eu vou à igreja. Não, esse não é o propósito de Deus ter salvado você. Deus salvou você por meio do seu Filho amado Jesus. O Espírito Santo tirou a venda dos seus olhos para que você veja o brilho do Filho. O Espírito dele habita em você para transformar você à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Então não se conforme porque você melhorou um pouco. Não se conforme porque você agora parou de beber, parou de ganhar, parou de usar droga. Não. Deus quer gerar a imagem do seu Filho em nós. E é isso que eu quero encorajar vocês essa noite. Porque eu acredito que Deus ainda quer falar conosco, trazer esse entendimento que nós precisamos nos tornar semelhante a Jesus. É parecer com Ele, irmãos, em todos os aspectos. As pessoas precisam
precisa olhar para nós, para mim, para você, para a tua família, para a tua vida, e dizer: esse é servo de Deus, essa é serva de Deus. É como eles olharam para os cristãos lá, e diz que foi a primeira vez que chamaram eles de cristãos, que significam pequenos Cristo. Então, quando olhavam para os discípulos de Jesus, eles viram a imagem de Cristo neles, assim: esses aí são cristãos. E é dessa forma que nós precisamos viver e caminhar nesses dias, amém, igreja? Então, irmãos, Ele é o nosso modelo, Jesus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, o modelo do nosso estilo de vida, da nossa maneira de viver, a nossa jornada de fé, é Cristo Jesus. Porque às vezes a gente diz assim: eu queria ser igual o Paulo, eu queria ser igual o Pedro. Irmão, não é nada de errado nisso, mas a gente precisa subir o nosso nível, que é Cristo. Mas pastor, nós somos pecadores como Ele, sim, mas o nosso padrão de referência, de vivência, de estilo de vida, de obediência ao Pai, de estilo de santidade, não é Paulo, não é Pedro, não são os puritanos, não são, irmãos, aqueles os pais da igreja, é Cristo Jesus. Porque quando nós vivemos com esse entendimento, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, o nível aumenta, e a gente não se conforma com às vezes uma vida religiosa, com uma vida melhorada. Deus não quer nos melhorar, Deus quer transformar a gente à imagem do seu Filho. Fala para o seu irmão: Deus não quer transformar, Deus não quer melhorar você. Fala: Deus não quer melhorar você, Ele quer transformar você à imagem do seu Filho Jesus. Quem está entendendo, irmão? Mas para que a gente possa se tornar imitadores de Cristo, semelhantes a Cristo, nós precisamos do quê? Fixar os nossos olhos a quem? A Ele, Jesus. Então, se nós queremos se tornar imitador de alguém, por exemplo, hoje, muitos que começam a sua trajetória de futebol, eles gastam tempo olhando como Cristiano Ronaldo, Messi joga, como Neymar joga, eles gastam tempo naquilo. Então eles olham para mim e dizem assim: eu quero ser igual a ele. E a mesma coisa é na caminhada cristã, igreja. Se nós queremos ser imitadores de Cristo, a referência quem é? Paulo? Pedro? João? Não, Cristo Jesus. É Cristo. E nós temos as Escrituras ao nosso favor. Nós temos a palavra de Deus como um manual de instrução, porque a vida de Jesus está aqui. Como ele viveu, como ele andou, a obediência dele, a fala dele, como ele tratava, como ele agia. E irmãos, é dessa forma que nós precisamos viver, olhando para Jesus, porque Ele é o nosso modelo. E é isso que o autor de Hebreus quer encorajar os judeus. O que está acontecendo aqui, para que você entenda o contexto? Os judeus que não seguiam a Jesus, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, se converte à mensagem do Evangelho. Então, aqui agora, esses judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, começaram a acreditar pela pregação do Evangelho. E aí eles começaram a ser perseguidos pelos seus próprios compatriotas, judeus ortodoxos, centrados na lei de Moisés. E nós sabemos que judeus ortodoxos, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, porque eu já disse isso várias vezes. O judeu acredita que o Messias, na época, viria para libertá-los, para reinar em todos os aspectos. E Jesus veio, e Ele veio de uma forma que para eles não era o que eles esperavam. E para piorar, Jesus morre crucificado no madeiro. E na lei do 5 livros chamado Pentateuco diz: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então imagina, peraí, eu tenho que acreditar nesse homem que foi pendurado no madeiro, foi crucificado? Esse é o nosso Salvador? Esse é o nosso Messias? Não, esse homem não é o Filho de Deus, não é o nosso Salvador. Vocês estão entendendo, irmão? Por que o judeu tem dificuldade em crer em Jesus?
Mas Jesus sim, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador, e eles vão reconhecer isso em breve. O véu deles vai ser tirado, e quem vai causar ciúmes nos judeus somos nós, gentios. Quem crê nisso, irmão? Mas o ciúme só vai acontecer quando nós começarmos a se tornar semelhante a Jesus, a andar, a imitar Jesus. Não é fazendo festa tradicional, judaica dentro da igreja que vai causar ciúmes na igreja. É se tornar como Jesus. Os judeus vão olhar para os gentios das outras nações e falar assim: peraí, o nosso Deus também é o Deus desse povo? E o véu vai ser tirado. E eles vão reconhecer que Jesus, sim, é o Filho de Deus, é o Messias. E Ele virá, e Ele descerá do céu sobre as nuvens. E Ele vai governar de Israel sobre todas as nações. Oh, que loucura! Quem está na expectativa para ver isso acontecer? E isso vai acontecer. Então esses judeus agora, se convertendo ao cristianismo, começaram a ser perseguidos pelos seus próprios ali compatriotas. A perseguição, a dificuldade, a escassez, a fome. Então ali, irmãos, eles estão numa situação bem complicada, e eles queriam retroceder. Então o autor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, o Daniel está de acordo comigo, Daniel? Está de acordo comigo? Ele escreve a esses judeus dizendo: olha, não retrocedam, não volte a se tornar quem vocês eram. Por isso que a carta de Hebreus começa de uma forma fazendo a comparação entre Cristo e o tabernáculo. E ali, se você ler a carta de Hebreus, você vai ver Paulo dando muita ênfase, dizendo que Cristo é superior a tudo isso. Tudo isso foi sombra. Tudo isso só foi uma sombra do que vai ainda acontecer, do que aconteceu. Então a intenção do escritor não desanimem diante da dificuldade que vocês estão vivendo. Não percam as suas esperanças. Então, irmãos, o que eu quero conversar com vocês aqui essa noite? É que diante de tudo aquilo que a gente está vendo nesses dias, e eu conversei até com a pastora essa semana, e eu falei assim: eu acho que eu preciso, eu sinto da parte de Deus, que eu preciso encorajar a igreja. Eu sinto isso de Deus, que nós precisamos da graça do Espírito sobre a nossa vida, porque os dias que nós vamos enfrentar serão dias difíceis. Pastor, mais difíceis? Talvez sim. Então a intenção aqui, da parte de Deus, eu quero encorajar você a caminhar firme, inabalável, a fazer com que você termine a corrida a qual você começou, e independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, se nós olharmos as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, principalmente no meio evangélico, fala a verdade, irmãos, quando que nós vamos acreditar que pode acontecer um avivamento? Olhando hoje para a nossa realidade evangélica, na nação brasileira, no mundo, na verdade, no mundo, porque na Europa tem mais ateus do que parece cristãos. Porque na Europa, praticamente as igrejas que estabeleceram grandes faculdades cristãs, com fundamento cristão, já quase não existem mais. Elas são governadas por ateus, que não tem como cristianismo como fundamento. Mas se nós olharmos para a história da igreja, a maioria das faculdades na Europa foram estabelecidos por grandes homens de Deus, com fundamentos do cristianismo, com fundamentos de vida. Mas hoje, irmão, você olha e diz assim: meu Deus, o que vai ser da igreja? Você olha para o Brasil e você fala: o que vai ser dos evangélicos da nação brasileira? Aí você olha e diz assim: como pode acontecer um avivamento das coisas do jeito que está? Pastor, você é louco, você está mais de 3 meses, 4 meses falando sobre avivamento. Pastor, mas eu não creio que vai acontecer um avivamento. Pastor, o senhor está na contramão do que nós estamos vivendo. Não, o senhor está pregando algo que na nossa nação não é uma realidade. Não tem como, pastor. Só que, irmão,
Deixa eu dizer algo para você. A gente não vive pelo que vê. A gente não vive a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã com esses olhos naturais aqui. A gente vive pela fé, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Nós vivemos pela fé, não pelo que a gente vê. E viver pela fé, irmão, às vezes é pregar loucura, às vezes é falar loucura. Olha para Noé. Noé no seu tempo, Deus disse construir uma arca. Mas para que Deus? Construir uma arca. Construiu uma arca. E é essa visão que a gente precisa de ter na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Não é olhar para as circunstâncias e se apegar às circunstâncias assim, é impossível acontecer. Não. Nós vivemos pela fé. O Brasil está numa crise moral, o Brasil está numa crise política, o evangelho na nação brasileira tem sido distorcido escancaradamente. O Brasil está vivendo cada dia escândalos, a mais escândalos, todos os dias sendo postados, desvios de pastores, coisas, irmãos, abomináveis, e nós olhando para isso a gente fala, meu Deus, como algo pode acontecer? As pessoas se apostatando da fé, não é se desviando, não é saindo da igreja, é se apostatando. Sabe o que é se apostatar? É deixar a verdade de lado. É dizer assim, olha, isso aí tudo que eu ouvi há anos, para mim hoje é tudo religiosidade, como diz a Priscila Alcântara. Com aquele argumento diabólico dizendo, não, se desviar é deixar de ser religioso, se desviar é deixar de ver hipocrisia, isso é diabólico. Deus nos chamou para viver em comunidade, Deus nos chamou para viver em irmandade, e eu não sairei desse ambiente, porque nós somos a família da fé, nós somos o povo de Deus, e não existe ser filho e filha de Deus sem viver em irmandade. Se vive sem irmandade é órfão. Deus nos chamou para viver como igreja, como irmãos, como família da fé, e isso eu não, querido, abro mão. Mas o que está sendo ouvido não é isso. O que está sendo ouvido é: você pode viver fora da família da fé e ser filho de Deus. Você pode viver fora da comunidade, fora da irmandade e ser filho de Deus, irmão. É isso que o diabo quer. É que a gente olhe para as circunstâncias que estamos vivendo, a gente perca a esperança. Essas pessoas perderam a esperança. Essas pessoas se frustraram com homens. Essas pessoas não entenderam o verdadeiro evangelho. Essas pessoas não nasceram de novo, por isso estão frustradas. Essas pessoas querem seguir os seus próprios desejos. Essas pessoas não querem ser confrontadas. Essas pessoas não querem ter alguém do seu lado lá cobrando, dizendo: você precisa mudar. Não, eu quero viver a minha vida, eu quero seguir o que eu penso, eu quero andar, eu não quero justificar minha vida para ninguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu quero andar do jeito que eu quero, e ponto final. Assim não dá para viver como família da fé. Nós precisamos um do outro. Diga para o seu irmão: eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Amém, irmãos? Nós precisamos um do outro. Eu disse isso nessa casa. Por que a gente se reúne? É para ouvir o pastor puxando a orelha? É para cantar algumas músicas? Não, a gente se reúne. É quem tem um dom de ânimo, dê ânimo. É quem tem um dom de esperança, dê esperança. É quem tem um dom de fé, compartilhe fé. É quem tem um dom de contribuir, contribua. Nós estamos vivendo como corpo de Cristo, como família da fé, e nós não podemos perder essa esperança diante de tudo que nós estamos vivendo. Nós precisamos, irmão, olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Ele é, irmão. Nós não podemos olhar para a circunstância. Nós não podemos olhar para os desvios que estão fazendo o Evangelho dizer assim: não tem mais esperança para o Brasil. Tem esperança para o Brasil. Porque se nós olharmos para a história da igreja, você vai ver Deus agindo em situações que aos olhos humanos não havia esperança, mas para Deus há esperança. Olha para
história da igreja, irmãos, estudem a história da igreja. Você olha e fala assim, como isso aconteceu? É Deus quem agiu, é Deus que operou, e Deus ainda está operando, está agindo no meio do seu povo. É só nós olharmos para a história dos avivamentos. Eles aconteceram, irmãos, em situações inesperadas, crise moral. Olha o país de Gales, olha para os avivamentos que aconteceram na história. Imoralidade, pecado, desvio da fé, mas o Espírito de Deus trouxe vida no meio do seu povo. Por isso que a gente não pode perder a esperança, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos no melhor momento para o avivamento. Pastor, você é doido. Eu creio, porque se nós estudarmos a história da igreja, Deus agiu quando menos esperava, quando a imoralidade tomava conta, quando os irmãos estavam quase se contaminando. O Espírito Santo veio sobre o seu povo, veio sobre a tua igreja, e a sua igreja espalhou graça, salvação, transformação. O Espírito de Deus agiu no meio da igreja, cidades foram tocadas, famílias transformadas, homens e mulheres. Eu creio nisso, irmão. E por que eu creio nisso? Porque Deus sempre levantou pessoas a orarem, não olhando para as circunstâncias. Olha para os grandes avivalistas. Imagine para Evans Roberts, o país de Gales, olhava para o país e assim, peraí, Deus, não tem como acontecer um avivamento aqui. Eu estou mandando você orar, eu não estou mandando você olhar a circunstância, só quero alguém que ore. Deus está procurando alguém que se põe de joelho. Deus não está procurando gente que olha a circunstância e diz, Senhor, não dá. Deus está dizendo, eu só quero gente que ore. Eu só quero um povo que clame. Eu só quero um povo que jejue, se lamente, se coloque diante da minha presença, porque o resto eu vou fazer. Como ele fez toda a história. Só que a gente, humano, carnal, a gente vive a nossa vida olhando com esses olhos naturais aqui. Por isso que a gente não consegue romper, por isso que a gente não consegue terminar a corrida a qual foi proposta, porque a gente vive a nossa vida com esses olhos naturais. E vou dizer a você, irmãos, o maior erro que podemos cometer em nossa caminhada cristã é quando olhamos mais para as circunstâncias difíceis do que crer na palavra de Deus. Deus só precisava de homens e mulheres ajoelhados diante dele, dizendo assim, obedeça a minha palavra, não olhe a circunstância. Quem crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, então não olhe a circunstância, creia na palavra de Deus. Eu recebi várias palavras, e diante de tudo que a gente está vivendo como igreja, eu questionei Deus, eu falei, Senhor, parece que tudo que eu tenho recebido, até compartilhando com a amigo Fábio, ao invés de estar se tornando uma realidade, está acontecendo tudo ao contrário. Então Deus me fez entender, e eu digo isso, Deus falou muito comigo, através dessa palavra. A gente é muito carnal. A gente precisa ter a visão do Espírito de Deus, irmão. A gente precisa que o Espírito de Deus domine nosso corpo, alma e espírito. Nós precisamos nos entregar totalmente ao Espírito de Deus para sair dessa carnalidade que faz questionar Deus quando não tem que questionar Deus. Nós precisamos apenas crer na palavra de Deus, irmão. Nós vamos crer na palavra de Deus. E Deus falou comigo dizendo assim, apenas crer. E eu estou crendo. Às vezes as coisas estão indo ao contrário do que muito nós recebemos. Mas eu preciso crer. Eu não posso crer com esses olhos naturais, carnais. Precisamos viver com os olhos da fé. E aí, infelizmente, com esse evangelho que está sendo pregado hoje, esse evangelho de autoajuda, esse evangelho, irmão, que não é o verdadeiro evangelho, tem levado as pessoas a se tornarem meninos na fé. Irmãos, e o problema de você se tornar menino na fé, alguém imaturo na fé, é que qualquer vento de doutrina leva você, qualquer ensino em nome de Deus leva você, qualquer
maturidade nele. Nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós não seremos meninos na fé. Nós seremos homens e mulheres maduros na fé, que não vai ser levado por qualquer fala em nome de Deus. O Espírito vai testificar aquilo que a gente escuta. O Espírito vai dizer: essa é a palavra de Deus. É assim que nós devemos caminhar e viver, irmãos. Não é dar crédito, às vezes ouvido a tudo que é dito em nome de Deus. Não é assim. E o maior erro, irmão, dos cristãos hoje é caminhar com Deus achando que tudo vai ser bênção. Isso é o maior erro, irmão. Fala assim pro seu irmão, fala para ele: irmão, o maior erro é você achar que tudo vai ser bênção na tua vida. Quem que tem dificuldade? Teve, tem. E eu não estou profetizando, você vai ter. Mas por quê? Porque isso coopera na nossa vida. Isso nos desenvolve, isso nos amadurece, isso faz a gente ser mais parecido com Jesus, irmão. Nem tudo vai ser bênção. Deus não vai te livrar de tudo e de todos, Deus não vai. Mas nós precisamos crer na palavra. A gente não pode se esquecer daquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 11: pois eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. A circunstância que nós estamos vivendo não é para roubar nossa fé, não é para nos se tornar gente frustrado, não. A circunstância que nós estamos vivendo, irmão, é para nos desenvolver. E aí Paulo continua o texto dizendo: sei que é passar necessidade. É o Paulo está falando. Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, está dizendo: eu sei que é passar necessidade. Ou seja, ele passou. Paulo sabe, irmão. Sabe como você sabe. Ele diz: sei o que é ter em fartura. Ou seja, tem dia está na dificuldade, mas tem dia que tem fartura. Paulo está dizendo: eu sei, eu vivi as duas realidades. Mas Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O segredo da caminhada cristã não é somente ser feliz na fartura, mas também é ser feliz na necessidade. Porque se a nossa felicidade depende de fartura, irmão, nós vamos servir um Deus que a gente cria. Paulo está dizendo: eu aprendi o segredo de viver contente na necessidade e na fartura. Quem é feliz na necessidade? Tem que ser feliz na necessidade e na fartura, irmão. Tem que ser um povo alegre, um povo feliz. E ele está dizendo: sabe qual que é o segredo? Verso 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, isso é poderoso. Esse é o segredo, irmão. Viver uma vida com Deus, e não apenas olhando para a circunstância. Paulo está dizendo: olha, eu sei que é ter necessidade, eu sei que é ter fartura, mas eu fui feliz nas duas situações. Eu aprendi o segredo de viver contente na necessidade. Mas a gente é tão natural muitas vezes, a gente é tão carnal, que a gente não sabe se alegrar na necessidade. A gente só murmura, a gente só reclama, a gente só abre a boca para falar besteira na necessidade. Não, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer. E qual que é? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo, é uma vida com Deus. Quem que já conversou com pessoas? Essa semana, por exemplo, você conversou com alguém lá no seu trabalho, às vezes amigos seus, dizem assim: ó, o jeito que está indo as coisas aí vai ficar mais difícil. Às vezes a pessoa diz assim: ó, cara, o jeito que a igreja está caminhando aí, está de mal a pior, e eu vou te falar para você, as coisas vão ficar ruins. Ninguém mais vai querer congregar, ninguém vai querer mais acreditar em pastor nenhum. Quem já conversou com gente assim? Por quê? São pessoas que olham para as circunstâncias. São pessoas que vivem a sua jornada cristã evangélica com os olhos naturais. Irmãos, a gente precisa entender que a gente não pode tirar do centro aquele ao qual está sentado no trono e governa todas as coisas. Deus está sentado no trono, nada abala Deus. E aquele que está sentado no trono, que criou todas as coisas, está governando tudo. E se Ele está governando tudo, nós precisamos crer nisso. Quem crê que Deus está governando todas as coisas, irmão? Crê nisso. Crê nisso.
as notícias terrenas. Deus está sentado no trono e Ele governa todas as coisas. Aí vem aqueles mais frustrados, que dá mais raiva. Mas pastor, aí usa a Bíblia, né? Mas pastor, a Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, pastor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, pastor. Pastor, a gente está vivendo o cumprimento das Escrituras, pastor. Senhor, não, pastor. Irmão, a Bíblia nos mostra essas coisas, sabe para quê? Para a gente continuar firme com os nossos olhos nele. Não é para fazer com que sua fé se esmoreça, não é para fazer com que você se torne alguém frustrado, é para despertar você e dizer assim: ei, tudo que a palavra diz está acontecendo, fixa seus olhos em Jesus. É isso. Mas não, a gente fica ali frustrando e frustrando os outros. Pastor, a Bíblia diz que muitos seguirão os falsos profetas, pastor, é o que está acontecendo. Ei, fica tranquilo, Deus está governando todas as coisas, meu irmão. Deus está governando todas as coisas, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que está sentado no trono diz em Apocalipse 21:5: eis que farei nova todas as coisas. Deus vai fazer tudo novo. Não vai ter mais gente desviada, não vai ter mais gente frustrada, não vai ter pastor mais corrupto, não vai ter mais falso profeta, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. É nesse Deus que a gente tem que crer, é nessa palavra que a gente tem que crer, é nisso que a gente deve fixar os nossos olhos nisso. Eis que farei nova todas as coisas. Não é olhar às vezes para aquele irmão ou aquela irmã que tinha tanto tempo de igreja e desviou e falar assim: ai meu Deus, será que eu vou ser o próximo? Não, é olhar para ele e dizer: eu vou ficar com meus olhos fixos nele. Porque Ele está vindo, Ele está voltando, o seu filho está voltando, e Ele vai fazer nova todas as coisas. Eu quero estar pronto, quero estar preparado. Eu não vou ser como esse irmão, eu não vou ser como essa irmã. Eu vou manter meus olhos fixos em Jesus. Eu não interessa o que estão falando dos pastores, não interessa o que eles estão fazendo. Os meus olhos estão em Jesus. É nele, meu irmão, é nele, minha irmã, é em Jesus. Se nós vivemos assim, irmão, nada vai abalar a nossa vida, nada vai abalar a nossa fé, nada vai tirar a nossa esperança. E é isso que o autor de Hebreus, irmãos, quer mostrar aos judeus. Esses judeus que se converteram ao cristianismo, que agora estão sendo perseguidos, que agora estão sofrendo grande tribulação, muita dificuldade, perdendo seus bens. Mas antes do autor de Hebreus entrar no texto, ele vai lembrar os seus ouvintes, que também são judeus, que conhecem a história dos seus patriarcas. Ele vai lá, e o texto vai nos mostrar, em Hebreus capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Aí o autor, antes de falar do texto, que nós acabamos de ler, ele começa a lembrar dos pais da fé. Então ele fala de Noé ali, ele cita Noé, ele cita, claro, Abel, ele cita também Noé. O interessante é que se você for lá em Hebreus 11, eu não tenho tempo para ler agora, mas lá em Hebreus 11 você vai ver que vai dizer assim que Noé construiu uma arca mesmo não tendo vendo as coisas que Deus tinha dito a ele. Ele construiu. Deus não mostrou nada que ia acontecer, Deus só pediu. Ele construiu. Isso é viver com os olhos nele. Isso é caminhar com os olhos nele, acreditar nele. Eu vou construir algo que eu não sei para que vai servir, mas Deus mandou construir. Isso, irmão, isso é viver pela fé. Isso é ter os nossos olhos fixos em Jesus. Não é questionar Deus: por que eu tenho que fazer isso? Deus, por que eu tenho que fazer isso? Deus fala: olha, enquanto você viver a sua vida com os seus olhos terrenos, você nunca vai viver um milagre na sua vida. Você nunca vai desfrutar da minha graça, da minha bondade. Você nunca vai ter um testemunho para contar, porque você é um homem natural, você é uma mulher natural, com os olhos fixos nessa terra. Eu quero viver milagre, irmão. Eu quero ter experiências com Deus para contar, para edificar a fé de pessoas, irmão, para proclamar o reino dele. Quem está entendendo isso? Noé, mesmo não sabendo o que Deus iria fazer, foi obediente. Isso é viver pela fé, sem questionar Deus. Ele fala de Abraão, que Abraão pôs o seu filho à prova. Deus pede Isaac, e Abraão diz: tá bom, Deus, você pediu, eu vou dar. O interessante é que o texto diz
quando Abraão estava subindo com Isaac, e ele leva o seu servo, e Abraão, quando está subindo um monte para sacrificar o teu filho, ele diz assim para o seu filho: fique aí embaixo, que a gente logo volta. Isso é ter os olhos fixos em Deus. Isso é fé. Mas Deus pediu o filho, sim ou não? Estava subindo para quê? Sacrificar o filho. O que Abraão diz? Fica aí embaixo, servo. Nós vamos ali, nós vamos voltar. Abraão sabia, pelos olhos da fé, não terreno, que Deus não ia decepcionar, que Deus não ia tomar dele a promessa qual foi dada a ele. Isso é viver pela fé. Quem está entendendo, irmão? Isso é maravilhoso. Olhos fixos em Jesus, em Deus, na sua palavra. Moisés, a Bíblia diz lá em Hebreus, diz que Moisés deixou a riqueza do Egito. Para quê? Para ser perseguido. Irmão, ele deixou toda a riqueza do Egito para ser perseguido. Mas a Bíblia, lá no livro de Hebreus, ele vai nos falar de Moisés, que Moisés estava esperando uma grande recompensa. Sabe, irmão, é isso que mexe com a gente. Porque Moisés sabia que tinha uma recompensa maior do que a riqueza do Egito. Então ele não faz questão de deixar o Egito. Tanta gente que não abre mão, às vezes ali da riqueza, do conforto, do bem-estar, e Deus está dizendo assim: abre mão. Mas Senhor, tanta coisa boa aqui. Moisés estava no Egito, irmão. Riqueza, prosperidade, não faltava nada, não ia faltar nada. Príncipe do Egito. O que ia faltar para Moisés? Nada. E Deus chama Moisés. E Moisés sabe o que faz? Abre mão de ser príncipe do Egito para se tornar servo de Deus, para ser perseguido por Faraó, para viver um povo no Egito 40 anos reclamando, murmurando, e de não ainda ter entrado na terra prometida. Ele viu de longe. Mas o que guiou, o que direcionou a vida de Moisés, é que ele sabia que existe uma recompensa maior. Porque quando a gente vive pela fé, quando a gente caminha com os nossos olhos fixos em Deus, em Jesus, nada dessa terra nos prende, nada dessa terra nos aprisiona. A gente não tem dificuldade de abrir mão. A gente não tem dificuldade de dizer assim: não vou abrir mão. Porque existe algo maior, existe algo melhor que está por vir. Eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando de Cristo Jesus, do Filho de Deus na nossa vida, nos guiando, direcionando. Isso é maravilhoso. Não dá tempo de contar dos profetas, não dá tempo de contar dos apóstolos, mas irmãos, olha isso. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé, diz o capítulo 11. Todos esses. E é sobre isso que o autor de Hebreus trata, irmão. Vai lá no verso 1 que a gente acabou de ler. Capítulo 12, verso 1. Ele diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. Sabe o que está dizendo aqui? Resumidamente, falando em português, irmão, para você entender, o autor está dizendo: olhem quantas testemunhas vocês tiveram na história. Olhem as pessoas, olhem os seus pais da fé. Olhem o que eles passaram, olhem o que eles abriram mão, olhem o que eles viveram, olhem o que eles suportaram. E eles não recuaram, eles não desistiram. Olha a grande nuvem de testemunha que eu estou dizendo para vocês no capítulo 11. Olha os exemplos que vocês têm de jornada de fé. É isso que ele está dizendo. Olha para essas pessoas. Começa a fixar os seus olhos nessas pessoas, o que elas viveram, o que elas tiveram que abrir mão. Essas pessoas viveram não pelo que viam, essas pessoas viveram pela fé. Todos eles, meu irmão, todos eles foram recompensados por Deus. O texto diz que eles não receberam a promessa. Quer ver Cristo Jesus, quer ver o Messias. Eles não receberam essa promessa, mas eles tiveram recompensa por Deus, por causa da sua fé, porque mantiveram os seus olhos fixos em Deus, na promessa, em Jesus, na palavra. E irmãos, é diante desses testemunhos que o autor de Hebreus vai dizer, vai lá no texto, verso 1 ainda, ele diz: livremos-nos
tudo o que nos atrapalha. Bom, o autor de Hebreus está falando assim, livrem-se daquilo que está atrapalhando vocês. Livre das coisas que estão impedindo que vocês vivam o que eles viveram. Livre-se. Quem quer ser um testemunho de fé? Você tem que se livrar das coisas que te atrapalham a viver isso. Pastor, eu não quero. Eu quero essa vida, eu quero esse conforto, para mim tá bom, se eu morrer assim tá tudo bem. Eu quero me tornar um testemunho de fé, de esperança, perseverança. É isso que o autor está dizendo. Livre-se daquilo que está atrapalhando vocês de viver igual eles. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as coisas que estão te impedindo de você viver pela fé, como eles viveram, os antepassados, os nossos irmãos? O que está impedindo? Quais são as coisas terrenas que os seus olhos estão fixos, mas estão impossibilitando de você tornar uma testemunha de fé? Irmãos, enquanto não nos direcionarmos os nossos olhos para o lugar correto, nós nunca nos tornaremos exemplos de fé. Nunca. Nós nunca nos tornaremos um espelho para aqueles que estão em nossa volta. Irmãos, se nós queremos de fato vencer a corrida que nos foi proposta, primeiro, diz o texto, vai lá, continua. Ele diz para se livrar, ele também fala do pecado. Então é tudo o que nos atrapalha. E ele diz que nos envolve, que o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Corramos com perseverança. Diga para o seu irmão, corra com perseverança. Corra com perseverança, crente. Essa é a vida cristã, é a caminhada cristã, é a jornada cristã, irmãos. Aqui, irmãos, nesse capítulo, a palavra perseverança é o foco para aqueles irmãos, para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos. É o centro desse capítulo. A palavra perseverança está enraizada, é o propósito dela. O texto diz, corra com perseverança. E a palavra perseverança significa uma pessoa que persiste. Quem aqui é persistente? Uma pessoa constante. Quem aqui é constante? Ou você é alguém que oscila? Corra com perseverança. Seja persistente, seja constante. Também significa uma pessoa que não desanima. A gente é gente. A gente é ser humano. A gente é pecador. A gente às vezes desanima, sim ou não? Mas a Bíblia diz, mesmo que o seu homem exterior se desgaste, canse, o teu homem interior está sendo renovado dia após dia. Eu sei que tem cansaço. Eu sei que tem dia que está desânimo. Tem dia que não quer vir para a igreja. Tem dia que você não quer vir. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que você não quer abrir a Bíblia. Eu sei. Tem dia que você não quer ouvir ninguém. Porque a gente é ser humano, pecador. Mas a Bíblia diz, olha, o dia que você estiver com o seu homem exterior desgastado, cansado, fadigado, Deus está disposto a renovar esse homem interior em você. Mas a pergunta que eu faço a você é, qual é a fonte que você tem? Porque se você se entrega ao seu homem interior que está se desgastando, não espere melhorar. Não espere que você vai ler a Bíblia de um dia para o outro. Não espere que você vai orar de um dia para o outro. Não espere que você vai ter alegria de vir para a igreja. Não espere. Mas se nós formos para Ele, com os nossos olhos fixos nele, estivermos nele, na presença dele, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Não vai se abalar. Está desgastado, está desanimado, está frustrado. Parece que nada está dando certo, mas não vai ser abalado. A estrutura interna, o alicerce, está firmado em Cristo Jesus, irmão. Que privilégio! Isso é maravilhoso. Correr com perseverança. Diga ao seu irmão, corra com perseverança. Fala, seja persistente. Não desanime. Corra com perseverança. Corra com perseverança.
pessoas cansadas, quase, né, se entregando à fadiga, sempre aparece um crente, um cristão, põe no ombro assim: não, eu estou junto com você, eu vou te levar até a linha de chegada. É isso que a comunidade faz, é isso que a reunião dos santos faz, é isso que a família da fé proporciona. Agora vive sozinho, vem para a igreja e quer viver uma vida sozinho, não dá certo. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. O seu irmão que está do seu lado precisa de você. Pastor, não é problema meu. É sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Se o seu irmão está desanimado, anime ele. Quem tem ânimo, dê ânimo. Quem tem fé, compartilhe fé. Quem tem esperança, dê esperança. E isso é a vida de igreja, que está se perdendo, mas Cristo está resgatando isso no meio do seu povo. Nós não vamos perder a vida de igreja, pelo contrário, nós vamos ter cada dia mais e mais. Quem crê nisso? Mas, irmão, eu quero dizer algo aqui para você, para finalizar. O texto diz: corra com perseverança. E o segredo do texto, irmão, não é você apenas correr com perseverança. Olha que coisa. Por quê? Porque tem gente que até é persistente. Conhece gente assim? Há anos na igreja. Gente que está sempre na igreja, gente que está sempre ali, sempre, sabe, persistente, está anos na jornada, está anos na caminhada, é alguém constante, mas não tem foco, sabe, é persistente, mas sem foco, é alguém que corre sem uma linha de chegada, sem um propósito, é alguém que corre para todo lado, corre para lá, corre para cá, corre para lá, vou numa igreja, vou na outra, vou na outra, vou na outra, está correndo, é persistente, mas não tem foco. Quem está entendendo? Você conhece muita gente assim? Está correndo para lá, está correndo para cá, mas não tem foco. E não é isso que o texto quer nos dizer. O texto diz, vai lá para o texto, verso 2, pegar do verso, finalzinho do verso 1. Corra com perseverança, verso 2, tendo os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa. Olha que coisa, irmão. Ele está dizendo, ó, corra com perseverança. É correr, irmão, é correr por correr? É correr sem foco, igreja? Não. Corra com perseverança, tendo os olhos em. Você precisa ter foco na sua caminhada. Você precisa ter foco na sua jornada. Eu vou ouvir um aqui, vou ouvir outro aqui, eu ouço outro aqui, eu vou na internet, eu vou na igreja ali, eu vou na igreja. Fica ouvindo todo mundo. Mas aonde Jesus está nisso? Aonde Jesus está nisso? Ele está dizendo, corra com perseverança, tendo os olhos fixos em Jesus. Porque o lugar que você está correndo, se Cristo não é anunciado, se não é pregado, se não é falado, a sua corrida é em vão. É em vão. Porque ele está dizendo, tendo os olhos fixos em Jesus. O nosso motivo, a nossa corrida, a nossa jornada, ela não tem, irmão, ela não é uma jornada sem rumo, sem propósito, não. A nossa jornada tem um foco, a nossa jornada é Cristo Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele. Eu vou ali por quê? Porque ele está ali. Eu vou aqui por quê? Porque ele está aqui. Eu escuto aquele ali por quê? Porque ele está aqui. Os olhos, ó, nele. Vocês estão entendendo? Isso pode mudar a nossa vida. É correr tendo os olhos fixos em Jesus. É ter os olhos focados nele. É tendo ele como nosso exemplo. É ouvindo dele, é sabendo, é conhecendo mais ele. Não vou ouvir quem me agrada, não. Ouça as pessoas que falam de Jesus. Escute pessoas que preguem sobre Jesus. Porque o nosso modelo de viver uma vida cristã não é um pregador famoso, é Cristo Jesus. Não é a notícia nova do novo evangelho, não, é Cristo Jesus. É como ele viveu, é como ele nos ensinou, é como ele deixou, é Cristo Jesus. Os nossos olhos devem estar em Cristo Jesus. E é isso que o autor de Hebreus quer ensinar aquele povo. Ele diz para ele, parem de olhar para a circunstância, parem de olhar para as perseguições,
Para de olhar para os dias maus. Para de olhar para a dificuldade. Para de olhar para o sofrimento. Para. Está dizendo, olha, parem vocês estão olhando muito para as circunstâncias de vocês. O autor de Hebreus está dizendo, olhem para Jesus. Ele está dando aqui um exemplo, por isso que eu li, tem mais, aqui ele conta o que Jesus teve que suportar. Ele conta o sofrimento de Jesus. Ele dá um exemplo do que Jesus teve que passar. Ele está dizendo, é Jesus o seu modelo. Vocês estão sofrendo? Jesus também sofreu. Vocês estão tendo dificuldade? Jesus também teve. Vocês estão sendo perseguidos? Jesus também foi. Siga o exemplo de Jesus e suporte, firme e forte, olhando para Ele, colocando a sua esperança nele. É isso, meus irmãos. Olhe Jesus. Nós precisamos, irmãos, fixar os nossos olhos. Desafixa é a palavra, né? Desafixa os nossos olhos, ou seja, comece a tirar as coisas que estão roubando o foco da sua vida. Desafixa essas coisas que estão impedindo você, estão atrapalhando você a fixar os olhos em Jesus hoje. Por quê? Porque tem muita gente que está fixando seus olhos no medo, e o medo está roubando você. Lembra de Pedro? Jesus nas águas, andando, vá até ele, aquela história que você conhece. Pedro vai dizer assim, Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até você. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro vai, diz o texto, Mateus 14, não vou lembrar, mas Pedro vai. E a Bíblia diz que indo em direção a Jesus, Pedro caminha. Só que aí o texto vai dizer que Pedro começou a perceber que tinha um vento forte, sabe? Vento, circunstâncias externas, tirou o foco de Pedro, sabe? É uma coisa boba, não é só um evangelho de autoajuda, mas esse é o evangelho. As circunstâncias que estavam ao redor de Pedro, andando sobre as águas, fez com que Pedro tivesse medo, diz a palavra. E Pedro teve medo, porque ele olhou para a circunstância. O que Jesus quer de nós essa noite? Ele quer que a gente remova dos nossos olhos, desafixa, né? Dos nossos olhos o que nos atrapalha, que Jesus seja o centro dos nossos olhos. Tem muita gente que tem a dificuldade fixada nos olhos. Tudo é problema, tudo não vai dar certo, tudo quer separar, problema casar, quer separar, só dificuldade. Desafixa isso dos seus olhos. Olhe para Jesus que pode mudar teu casamento. Olhe para Jesus que pode mudar a tua casa. Nós estamos numa crise, pastor. Nosso Deus não é Deus de crise. Olhe para Jesus, olhe para Deus. Pastor, eu estou cheio de problema. Não tira isso dos seus olhos hoje. Pastor, eu estou sozinho, eu estou numa solidão. Tira isso dos seus olhos hoje. Fixa seus olhos em Jesus, porque senão a sua fé vai ser roubada. Enquanto tiver coisas fixadas nos seus olhos terrenas, você não vai ter capacidade de fixar seus olhos em Jesus, nas coisas do alto. Por isso você vai viver vida oscilante, uma vida numa igreja, outra na outra, vai ficar pulando de igreja em igreja e não vai mudar, porque os seus olhos estão nas circunstâncias. Eu vou ali naquela igreja para ver se tem alguma bênção. Eu vou ali naquela igreja para ver se tem alguma bênção que vai melhorar a minha vida. Eu vou participar de uma campanha para ver se vai melhorar. Não, vai melhorar se Cristo estiver fixado nos nossos olhos. Fixa Cristo essa noite nos seus olhos. Elimina tudo que está atrapalhando você de fixar Jesus nos seus olhos hoje. Pare de dar valor às coisas externas. E até quando, irmão, você vai continuar dando mais atenção nas circunstâncias externas? Até quando, irmão, você vai dar mais importância nas coisas externas? Até quando você vai ser impossibilitado de fixar os seus olhos em Jesus? Hoje é uma noite de nós desafixar tudo o que nos está impossibilitando que Cristo seja fixado nos nossos olhos. Tendo os olhos fixos em Jesus. Desânimo vai vir? Jesus.
Problema vai vir? Jesus. Falta de fé vai vir? Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Corra com foco, irmão. Corra com foco, irmão. Vá onde Jesus está. Vá onde Jesus é pregado. Ouça pessoas que falam de Jesus, porque Ele é a fonte da nossa vida. É Jesus. Somente Jesus. Que seja assim nessa noite, Senhor. Nós queremos tirar os nossos olhos, Senhor, da circunstância. Senhor, nós queremos tirar os nossos olhos do medo, os olhos da solidão, os olhos da dificuldade. Nós queremos tirar os nossos olhos dessas coisas. Senhor, nós queremos desafixar os nossos olhos, os problemas, as adversidades. Nós queremos, Senhor, ter os nossos olhos fixos em você, Jesus, que é o autor. O autor é o que produz fé. O autor da nossa fé. É o Senhor que produz fé, Senhor. É o Senhor que produz fé na nossa vida. Aumente a fé dos meus irmãos, Senhor. Aumente a fé das minhas irmãs nessa noite, Senhor. Que os nossos olhos nessa noite possam ser marcados pelo Teu Espírito. Que os nossos olhos olhem somente a Jesus. Não olhem mais as circunstâncias. Não olhem mais as adversidades. Não, nós queremos olhar para Jesus essa noite. Fale com Jesus. Fixa seus olhos nele. Libere a solidão. Que solidão vai embora. Desafixe os seus olhos da solidão. Desafixe os seus olhos do medo. Desafixe os seus olhos dos problemas.
cercar os meus irmãos e irmãs. Eu não estou dizendo, Senhor, que nós seremos livres de todas essas coisas. O que eu estou dizendo, Senhor, o que eu oro pelos meus irmãos, é que eles não fixem os seus olhos nessas coisas, mas apenas em Jesus Cristo. Somente o Senhor é a fonte da nossa vida. Queremos correr, Senhor, com perseverança, mas correr com foco, tendo Jesus, tendo fixos nossos olhos em Jesus. É o que nós desejamos nessa noite, Espírito Santo. Que os meus irmãos possam voltar para as suas casas, entendendo que os olhos deles devem estar fixos em Jesus. Nós fazemos uma aliança com os nossos olhos hoje, Jesus. Nós fazemos uma aliança que os nossos olhos serão fixos em Ti, Jesus. Não será mais no medo, não será mais na dificuldade, não será mais nas adversidades, não será mais na solidão, mas em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus, nessa noite. Nós cremos que o Teu Espírito está cravando isso em nossas vidas, Senhor. Nós cremos, Pai, que nós vamos viver, nós vamos correr com perseverança, sim, foco, tendo Jesus como nosso exemplo, como nossa referência de vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Fique de pé no seu lugar. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão que aqui está essa noite. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, crave essa palavra, crave, Senhor, aquilo que o Teu Espírito liberou nessa noite, como cravou no meu coração. A não olharmos para as circunstâncias, a não perdermos a fé, a não desanimarmos. Não, Senhor, estaremos correndo com perseverança, tendo Jesus como alvo principal da nossa vida. Senhor, guarda os meus irmãos, guarda as minhas irmãs, Senhor. Guarda esta casa, guarda esse povo, Senhor. Que eles não se desanimem, que eles não desanimem, que eles não percam a esperança, Senhor, diante daquilo que estamos vivendo. O Senhor está no seu trono assentado, governando todas as coisas, e nós cremos em Ti, Senhor. E é isso que nós acreditamos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz e que Ele te dê Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.